competição, diria que o sonho é comum a todos os portugueses, ganhar pela primeira vez o Campeonato do Mundo. Lembrando que há pouco mais de um ano, a 8 de junho de 2025, Luís Vidigal, Portugal, ganham a Liga das Nações à Espanha, tendo batido a Alemanha na meia-final, tendo ganho à Espanha nos penaltis a final e, portanto, perante duas seleções de topo do futebol mundial, mostrou que é possível Portugal ganhar o Campeonato do Mundo. É verdade, Rocha. Argumentos mais do que necessários para Portugal acreditar ser possível conquistar este Mundial. Para além disso, juntar todo o talento e toda a qualidade que este plantel de Roberto Martínez apresenta. É pensar, como o técnico tem vindo a dizer, querer ganhar todos os jogos, ir pensando um de cada vez. Agora preparar neste jogo amigável frente à seleção da Nigéria para chegar nas melhores condições aos Estados Unidos e fazer aquilo que tem que fazer. Ganhar o primeiro e preparar o segundo. Lembrando que há essa vontade de ganhar os 8 jogos no Campeonato do Mundo. Primeiro remate no jogo a sair do pé direito de Cristiano Ronaldo. É o primeiro pontapé na partida à baliza, Cristiano Ronaldo, e o público reagiu como se tivesse uma mola. Já neste primeiro pontapé de Cristiano Ronaldo, obviamente que estádio completamente cheio, Rui, à espera que isto seja, sobretudo, uma festa do futebol português no adeus antes da partida para o Campeonato do Mundo. Partida que começa com Roberto Martínez no limite da área técnica, também do outro lado Eric Schell, e agora é a vez de Portugal pressionar alto como a Nigéria fez, depois da bola de saída para a seleção das esquinas. Lançamento lateral para Akpan, lateral direito da seleção nigeriana. A Nigéria que já conquistou por 3 vezes a Taça Africana das Nações, a principal competição das seleções do futebol africano. Esteve presente na última edição nas meias finais, caiu nos penaltis perante Marrocos e perdeu também, lembrando essa derrota igualmente nos penaltis, ainda com José Peseiro no comando, perdeu a final da CAN anterior, na decisão por penaltis. Ali algum risco, mas muita segurança do Diogo Costa. Saída para o ataque por parte de Nelson Semedo. Lateral do Fenerbahçe a sofrer um pequeno toque e a dar pontapé livre. É aqui claramente as características diferentes do Nelson, muito mais ala, muito mais linha, menos jogo interior. E a necessidade de muitas vezes conseguir criar desequilíbrios a partir daí. Lá está ele mais uma vez a solicitar o espaço nas costas da linha defensiva. Ruben Dias, central do Man City, no atraso para Diogo Costa. A receber Vitinha, depois de ter sido ele e os outros 3 portugueses da equipa do Paris Saint-Germain bicampeão europeu, regressou à seleção nacional, mais tarde, naturalmente, todos eles, os 4, e agora a integrarem aqui o 11, quer João Neves, quer também Vitinha, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos a ficarem para já de fora do 11 titular. Recebe Gonçalo Inácio e é talvez, Luís Vidigal, uma das poucas dúvidas relativamente ao 11 esperado na seleção nacional para o Campeonato do Mundo, pelo menos no arranque, a questão do parceiro de Ruben Dias. Hoje é Inácio. Acreditas que será assim perante o Congo? Pois, a ideia é tentar perceber também aquilo que será a capacidade desta linha defensiva suportar o lado físico do adversário. O Gonçalo Inácio tem tido um espaço bastante interessante ao nível da seleção. Dá para perceber que Martínez tem aqui alguma preferência, talvez no lado mais intenso e agressivo que o Renato Veiga coloca no jogo, e tendo em conta também o adversário muitas vezes ter a necessidade de contrapor com alguém com essas características. A qualidade é tanta, Rocha, que jogue quem jogue vai sempre com certeza dar uma boa resposta, mas sim, concordo contigo, se há dúvidas é perceber qual será o parecer de Ruben Dias. Vamos ver se chega, não chega. Cristiano Ronaldo saiu da baliza Matuko Okoye, habituado à experiência na Série A, o guarda-redes da Udinese. E há também, e ainda em relação a esse tema, diria que a principal dúvida para lá, ou diria a principal preocupação, mais do que dúvida, tem a ver com o estado físico de Ruben Dias, que teve uma época difícil, bastante intermitente, pouco mais de 30 jogos na temporada ao serviço do Man City. Ele que é, em condições normais, indiscutível. Sim, O ex-defensivo isso de que Portugal,
Até no pode jogar a pós-Pep favor. acaba por ser o patrão da defesa. Sim, até pode jogar a favor de Rubem Dias, que teve tempo para recuperar dessa lesão e apresentar-se agora nas melhores condições. Roberto Martínez, de forma inteligente, repete Rubem Dias no 11 para ganhar ritmo e condição para estar na melhor forma já no início do campeonato. E o Gonçalo Inácio agora a cortar para pontapé de canto, penso que é canto, exatamente, o árbitro assistente mantém ali a bandeirola para baixo, vai ser o primeiro pontapé de canto favorável à seleção da Nigéria. Pontapé de canto para a seleção nigeriana, as Super Águias, um dos principais países em termos futebolísticos do continente africano. Tem perdido algum espaço, infelizmente, nos últimos tempos, deixa-se passar por Senegal, por exemplo. Agora, esta é uma situação bastante interessante que Roberto Martínez terá chamado a atenção aos jogadores, as bolas paradas, a capacidade de disputar lances onde o lado físico vai ser importante. É aqui um canto trabalhado pela seleção nigeriana, remate de Calvin Bassey, defesa segura de Diogo Costa, não pega muito bem na bola, o central do Fulham, atento o guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Não lhe deu em cheio na bola, a bola saiu lenta e junto ao relevado para defesa fácil de Diogo Costa, ainda assim aqui acarinhado com um forte aplauso vindo das bancadas. Rubem Dias a jogar com Vitinha, 50 jogos na temporada ao serviço do Paris Saint-Germain, juntando depois também os jogos pela seleção nacional, época muito longa. Recuperação para Portugal, bem jogado por Bruno Fernandes, aparece o corte da linha defensiva da Nigéria, muita confusão e consegue finalmente sair. A equipa estão a defender com muita nigeriana. gente, Rocha. Uma linha de 6 obriga os alas a baixarem, deixa apenas na frente o gigante avançado do Sevilha. E, portanto, preocupações defensivas aqui bem presentes no jogo. Portugal, de forma inteligente, a gerir, por enquanto, com bola, muita posse para o lado da seleção portuguesa. Recupera agora Calvin Bassey. Atrasou para o guarda-redes Okoye. Recordo que esta seleção nigeriana não perde nenhum jogo nos 90 minutos desde dezembro. Portanto, atravessa aqui um momento de maior confiança. É verdade que vem dessa grande desilusão, quer na CAN em 2025, a CAN que acabou de forma bastante conturbada com a vitória na Secretaria de Marrocos, depois de ter perdido em campo. Foi Marrocos que eliminou precisamente a seleção da Nigéria nas meias finais, nos penaltis. Ataque para a Nigéria, recebe Moses Simon, é um dos mais experientes desta seleção. Grande corte, muito bem, mas sempre ou quase sempre em velocidade. A seleção nigeriana, grande bola, tem espaço para levar. Situação de superioridade numérica de Portugal. O passe é espetacular e Ronaldo desperdiça 1-0. Que grande bola de Nelson Semedo. É uma grande bola de Nelson Semedo no seu 50º jogo pela seleção nacional. O passe foi açucarado para golo para Cristiano Ronaldo, mas o remate levou a bola a passar ao lado. Enorme broá aqui no estádio, com os jogadores da seleção prontamente a aplaudirem o capitão Cristiano Ronaldo. Não é habitual vermos isto, incrível. É verdade. Seja agora, Rocha, agora que no Mundial. Seja agora, antes agora que no Mundial. Mas sim, uma jogada muito bem elaborada, o Trincão a baixar, em processo defensivo ajudar os companheiros. Depois a capacidade, uma visão de jogo incrível, a isolar na lateral direita Nelson, que de pronto encontrou espaço para servir Cristiano, que não finaliza para gol, mas grande lance ofensivo de Portugal. Atenção à resposta da Nigéria, remate ao lado, perigo também do outro lado, com Akor Adams, o atacante do Sevilha, a ameaçar o primeiro em Leiria. Ganhou aqui a dividida ao Gonçalo Inácio, depois de lhe ganhar a frente, enquadrou-se para o pontapé, saiu ao lado, Diogo Costa parecia estar ali, senhor do lance. A tal questão de que falavas na parceria com o Rubem Dias, a questão física perante um central mais técnico como é Gonçalo Inácio, em contraponto com a tal questão de uma maior presença física do Renato Veiga. Sim, este é um bom exemplo. Este é um excelente teste. Portanto, o Adams, muitos jogos no Sevilha, ajudou o Sevilha a sair daquela posição bastante... Marcou 10 golos. Exatamente, e quão importante foi para a manutenção do Sevilha em La Liga. Estas são características quase similares de grande parte dos avançados africanos, aqueles que
têm como o lado físico, o lado mais forte e mais poderoso, e Adams é, sem dúvida alguma, um desses jogadores. Vai sentir algumas dificuldades, seja o Gonçalo Inácio, seja o Rubem Dias, o Dalot ou o Nelson Semedo, porque é de facto difícil de parar em velocidade. Que grande bola de João Neves, cruzamento de Dalot. Vamos ver quem chega primeiro, é o defesa da Nigéria, mas mais um passe espetacular agora foi de João Neves, uma trivela perfeita. Depois acaba por cruzar com o pé preferencial, o pé direito de Diogo Dalot. Mas muito bom o passe do João Neves no início da jogada. É do que tínhamos vindo a falar, a qualidade não falta nesta seleção. Depois é esse lado coletivo aparecer no jogo. Por enquanto temos visto isso mesmo, a capacidade de entreajuda da equipa. Vai agora a seleção nigeriana, liberta para o lateral, Bruno Onyemaechi. Teve grande destaque na Liga Portuguesa, na altura com o Boa Vista ainda na primeira. Lateral de qualidade, este jogador agora do Olympiacos. Atraso de Akpan para o guarda-redes Okoye. Ajayi. Okoye. Onyemaechi. Falo do Boa Vista, mas antes tinha estado também no Feirense, em Portugal. Esteve durante 3 épocas nos achadrezados. Ataque mais uma vez em velocidade por parte da seleção africana. Awobi a jogar com Ndidi. Rebate de muito longe, mas sem qualquer perigo. É um pontapé, levar a bola a passar por cima do travessão, mas de facto, só para sublinhar aquilo que o Luís dizia há instantes, é um excelente teste para Portugal. A Nigéria também não veio aqui passar férias, estão a levar este jogo com grande seriedade e digo, ainda bem para a seleção portuguesa, porque de facto é o último teste antes do Mundial. Já se esperava fisicalidade no jogo, foi assim que a Nigéria conseguiu o seu primeiro remate à baliza com perigo e são bastante verticais, como acabámos de ver nesta transição por parte da seleção nigeriana. E ainda há o Paulo Anuacho no banco de suplentes, que é um gigante de 2,1 metros e que foi o melhor marcador da Liga Turca. Na última temporada, ao serviço do Trabzonspor, fez 22 golos no campeonato da Turquia e, portanto, é mais um exemplo. Mais uma bola, agora com força a mais, de Bruno Fernandes. Lembrando que na seleção do Congo, e no fundo é isso que prepara o Roberto Martínez, há o caso do Issa, um atacante muito forte fisicamente. Também há o Cédric Bakambu, mais tecnicista, mas também poderoso do ponto de vista físico. Portanto, a ideia é preparar precisamente aquilo que Portugal vai ter pela frente no próximo dia 17, na estreia no Mundial. É verdade, Rocha. Estes passes transviados, agora vimos Bruno Fernandes, não são por acaso. Roberto Martínez já terá chamado a atenção desta pressão média-alta dos nigerianos e que estão a cometer alguns erros. Ou seja, permitem muito espaço. É não entrar nestas discussões, é importante. Mas bem, a bola entrou no espaço, o Neto estava ligeiramente atrasado, mas não é necessário ver para colocar a bola nessa zona, porque os nigerianos estão muito adiantados no terreno. E não entrar nestas discussões, como dizias, Luís, até porque este jogo já poderá ter repercussões para a fase de grupos. Estamos em jogo FIFA, apesar de ser um jogo particular. Lembrando que há essa questão disciplinar, uma eventual expulsão tira o jogador em causa, no caso português, naturalmente, que a Nigéria não vai lá estar, mas tira o jogador em causa da estreia no Mundial. Havendo ainda essa questão relativamente ao Leão, este jogo falha. À partida, espera-se que possa estar disponível para a estreia no Campeonato Mundial. Posse para a seleção portuguesa, primeiro quarto de hora praticamente fechado. Luís Vidigal, um primeiro olhar. Primeiro olhar, a inteligência tática, desde logo, de Eric Chelle, que tem esse lado físico que é uma das principais características, mas não só. Tecnicamente estamos a falar de jogadores que atuam nas melhores ligas europeias e, portanto, atenção a esta Nigéria. Não sei como é possível não estar no Mundial, mas isso são outras contas. Portugal tem aqui um teste difícil, normal, perfeitamente normal, ainda bem, como dizia o Gamito, para se estar preparado na melhor forma, mas um 4-4-2 com grandes dinâmicas que está a criar algumas dificuldades à seleção portuguesa, sobretudo a partir dos corredores. Posse de bola para a seleção nigeriana, recebe Ndidi, mete o do Besiktas, a colocar ao lado em Nadi. Cá está o tal jogador que no papel é o médio ala direito ou o extremo direito, mas joga muitas vezes por dentro desta seleção africana.
deixando na frente o Akor Adams e o Moses Simon a partir da esquerda. Tentam atrair mais gente para o corredor central, depois deixar 1 contra 1 nas laterais e aí surpreender a seleção portuguesa. Obriga inclusive Neto a baixar, como vemos aqui, quase como lateral. O espaço já foi concedido. Vem ali a meter o corpo, mas a fazer falta. Diz o árbitro da partida. Falta cometida sobre Adjaye. Falta de João Neves. Apenas 21 anos e o nome que mais impressionou Roberto Martínez na chegada, na estreia, na primeira vez que chegou à seleção portuguesa, pela forma como rapidamente se integrou e hoje em dia é indiscutível. Diria até no próprio 11 titular da seleção nacional. Trincão. Para trás para Nelson Semedo. Presença de muitos laterais na convocatória de Roberto Martínez. Foi, aliás, uma das questões lançadas assim que foi conhecida a lista final. Ataque de Dalot. Liberta para o corredor, para Pedro Neto. Outra vez Dalot, bem jogado. Bruno Fernandes, calcanhar. Tentava servir Cristiano. Tira a defesa da Nigéria. E tenta de imediato sair para a resposta. E tem aqui muito espaço. Superioridade numérica, 3-2. Vamos ver o que dá este contra-ataque da Nigéria. Este primeiro passe não é muito bom, mas ainda pode criar perigo. Vai para dentro, passe para a zona lateral. Moses Simon, atenção à Nigéria. Muita demora, muita dificuldade para encontrar a baliza. E acaba por dar contra-ataque de Portugal. Não tem grandes alternativas. Trincão e é obrigado a esperar por apoio. Mas é verdade que não há finalização, mas não convém que aconteça muitas vezes um 3 contra 2. A pior escolha, para bem de Portugal. Estava Simons completamente só na esquerda e ele decidiu servir o companheiro que trazia alguém a acompanhar e a impedir depois que pudesse finalizar. Portanto, é um erro que não pode acontecer absolutamente. Roberto Martínez estará a chamar a atenção a isso mesmo. Em condições normais isto pode perfeitamente resultar em gol. E, portanto, fica aqui o primeiro aviso à seleção portuguesa. É isso, tudo começou numa dividida com Vitinha, foi à bola, foi à queima, perdeu o duelo e depois não houve ninguém para fazer a dobra à Vitinha. Campo aberto para a Nigéria na última jogada. Recuperação para a seleção portuguesa. Diogo Dalot. Nelson Semedo. João Neves para trás para Ruben Dias. Outra vez Nelson Semedo. João Neves, espetacular a forma como passa pelo adversário, lance para cartão amarelo. E cá está o primeiro amarelo do jogo. A sair do bolso do árbitro Mateo Busquets, até agora pouco interventivo, mas este lance, seja num jogo a sério ou num jogo particular, é mesmo cartão amarelo. Para Bruno Onyemaechi, o ex-jogador do Boa Vista e do Feirense, a ser aqui admoestado o cartão amarelo, nenhuma dúvida. Falta a derrubar João Neves, que já fugia pelo corredor direito. Gonçalo Inácio. Diogo Dalot, mais uma grande bola. Agora para libertar Pedro Neto. Vai num para um, jogador do Chelsea. Ainda Pedro Neto. Caminho tapado, mete o corpo e ganha fisicamente. É de facto uma seleção muito forte, esta seleção da Nigéria. E depois acaba com infração cometida por Pedro Neto. Não esquecer naturalmente que os jogadores portugueses têm as preocupações no subconsciente de não saírem daqui tocados e, portanto, em alguns momentos a seleção nigeriana vai ganhar mais vezes este tipo de duelos. É com perfeitamente normal. Nos últimos dias de várias seleções que ficaram sem alguns jogadores devido à lesão. E, portanto, é uma questão normal no subconsciente de qualquer jogador, em vésperas da estreia no Mundial. Posse para Portugal, Nelson Semedo a jogar com Ruben Dias. Francisco Trincão. Portugal a ter uma grande oportunidade para marcar por Cristiano Ronaldo. A Nigéria a ter também uma enorme situação por Adams. E a ter ainda aquela situação de 3-2 que não teve remate sequer. Foi mal definido. Exatamente. Essa sim, essa foi verdadeiramente perigosa. Poderia, de facto, levar Portugal a sofrer o primeiro gol. Um lance 3-2, normalmente se toma as boas decisões, a percentagem de sucesso é bastante grande. Para bem de Portugal, acabou por tomar uma má decisão
O que fica de facto é o erro, Pedro. Que seja aqui, que seja neste espaço e não no Mundial. Cristiano. Subida de Nelson Semedo, respeita precisamente o movimento do lateral direito. Jogo 50 na seleção para Nelson Semedo. Possibilidade de cruzamento, ali a bailar perante o adversário. Cristiano Ronaldo. Não sei se tentou o cruzamento, se a bola é ali prensada no adversário, que a verdade é que acaba sem problemas nas mãos de Okoye. Ele tentava, penso eu, colocar a bola no segundo poste. Estavam lá dois jogadores de Portugal, acabou por ir direto para as luvas do guardião da Nigéria. Posse para a seleção da Nigéria. Dele Bashiru a jogar atrás com Iwobi. Ajayi, mais um passe na velocidade. Chega primeiro Gonçalo Inácio. Ali um pequeno toque nas costas. Pontapé livre para Portugal. Falta de Akor Adams. A necessidade de uma aproximação maior ao portador da bola e condicionar este tipo de situações, porque a bola no espaço 1 contra 1 com Adams vai dar quase sempre espaço a que cria aqui algumas situações perigosas da seleção portuguesa. E não sei se está relacionado, Luís, mas o Diogo Dalot acabou de ouvir ali instruções do Roberto Martínez. Pois, exatamente, tem que fechar, tem que cortar linhas de passe. Tem sido várias vezes ali entre o central e o lateral, com o movimento de Adams. Recebe Vitinha. Pedro Neto. Dalot. Bruno. Companheiros no Manchester United. 7ª época em Old Trafford para ambos. Com Bruno Fernandes. Num papel extraordinário, apesar de uma época que, apesar de ter corrido um bocadinho melhor do que as anteriores, acabou por permitir pelo menos o regresso à Champions, com Bruno Fernandes a ser considerado o jogador do ano na Premier League. Bom trabalho de Trincão. Movimento de Diogo Dalot. A bola vai para lá. O corte não é perfeito. Ainda Dalot. Espera ali por um movimento, por um apoio. Aparece agora esse apoio. Sai, remate, golo! Pedro Neto! Para 1-0, é o terceiro golo com a camisola da seleção portuguesa, do extremo formado no Sporting de Braga. Pedro Neto a abrir o marcador, terceiro golo com a camisola da seleção no seu 25º jogo por Portugal. Portugal já puxou pelas bancadas, agora as bancadas também puxam por Portugal. 1-0 para a seleção. Não há fora de jogo, passa e coloca em jogo, Dalot. É verdade, e o que resulta nas boas tomadas de decisão. Muito bem, Dalot, aqui na procura do espaço, a servir Neto. Controle perfeito, um remate cruzado, impossível para Okoye parar este pontapé na frente da seleção portuguesa. Condições normais, não temos dúvidas, é superior individual e coletivamente. Preocupações é não sair daqui ninguém tocado para esse primeiro jogo do Mundial, mas aqui está Portugal a aparecer no jogo. Minuto 23, golo de Pedro Neto, precisamente em cima da pausa para hidratação, algo que vai acontecer também no Campeonato do Mundo. Vantagem para a seleção de Portugal. Pedro Neto, que acaba por ter, num lote alargado de extremos que a seleção portuguesa tem, acaba por ter aqui um estatuto, diria, de titular, em função não apenas daquilo que traz do plano ofensivo, que é aquilo que se pede em primeiro lugar a um extremo, mas também por aquilo que trabalha em termos defensivos, e onde aí me parece, Luís Vidigal, que se destaca claramente da concorrência. Falo, por exemplo, de Rafa Leão, de Francisco Conceição, João Félix. A questão defensiva, o apoio em trabalho defensivo também. A disciplina tática que foi fortalecida. A Rocha já agora, para quem não conhece o percurso do Pedro Neto, muito jovem, sai para a Itália, para a Lazio, e aí é massacrado a pensar. Eu imagino a cabeça de Pedro Neto, o que é que eu estou aqui a fazer, mas os ensinamentos tirados daí tornaram-no de facto um jogador incrível, extraordinário, titularíssimo no Chelsea, e é, como dizias, tem esse papel titular na seleção portuguesa. Uma verticalidade, uma intensidade no jogo, um espírito de equipa, e é com jogadores assim que a seleção pode sonhar em conquistar o Mundial. Pedro Neto a fazer 1-0.
Rui, e esta pausa não serve só para refrescar as ideias, serve também, sobretudo, aqui para o Roberto Martínez a dar ali instruções. Víamos-lo, enquanto vocês faziam a análise também aqui ao gol do Pedro Neto, via ali o Roberto Martínez a falar muito com o Rúben Dias e, sobretudo, com o Vitinha, que tem sido também um dos médios que se tem juntado ali na primeira fase de construção. Aliás, o Roberto Martínez continua a falar com o Vitinha e agora também ali, penso eu, está tapado por Cristiano Ronaldo, mas penso que o suporte também de um quadro técnico está ali com toda a gente à sua volta, sendo que o Rúben Dias está um pouco mais para trás, mas já se junta à roda. Portanto, há aqui também uma pausa para, não diria reorganizar a equipa, mas corrigir aquilo que do ponto de vista do Martínez não está tão bem. São correções importantes, Rocha. Diria, só uma pena, mas é assim mesmo, não seja possível ouvir, porque era interessante ouvir. Sim. Há situações em que isso acontece, por exemplo, na América do Sul isso acontece, aqui não é possível. O que é que nós temos percebido? O facto de Simons partir da esquerda, mas depois vir para dentro, obriga a Rúben Dias muitas vezes ficar no meio caminho. Vou fazer cobertura a Gonçalo Inácio ou garanto a marcação a Simons. Isto o que é que obriga o lateral Nelson e fazer baixar também o Trincão na direita, tal como está a fazer Neto aqui na esquerda, vai obrigar os alas de Portugal a um sacrifício maior, mas pelo menos em termos de estabilidade defensiva a seleção fica mais forte. Golo de Pedro Neto faz então a diferença no marcador, ele que também superou a barreira dos 50 jogos no Chelsea esta temporada, fez 52, marcou 10 golos, fez também 10 assistências, foi um jogador muito importante, no fundo, a tal utilidade que tem na equipa, seja no plano ofensivo, onde é muito forte, como é evidente, mas também no tal trabalho que faz do ponto de vista defensivo, nos equilíbrios de que a equipa também precisa. Olha, deixa-me só dizer que esta pausa também foi aproveitada pela equipa de arbitragem para trocar algumas ideias. Foi curioso ver ali o árbitro a falar com os assistentes, o Inigo Serino, que acompanha o ataque da Nigéria, e a Guadalupe Ayuso, que acompanha o ataque de Portugal, sendo que o quarto árbitro é português, é o Gustavo Correia. 1-0 para Portugal, grande festa nas bancadas do Dr. Magalhães de Pessoa, em Leiria. Olha a ola mexicana. Histórica, desde 1986, no México, no Mundial, que não correu propriamente bem à seleção portuguesa. Embora tenha estado lá, o que na altura não era muito habitual, na altura foi apenas a segunda presença de Portugal depois do fantástico Mundial de 66. Bola para Vitinha. Atrasou para Inácio. Vitinha, Rúben Dias, central que cumpriu a 6ª temporada no Manchester City. Vitinha, Inácio, Bruno Fernandes. E Portugal a ter a bola, a ter muito tempo a posse de bola, algo que já era esperado também. Vitinha. Passe de Vitinha, movimento de Dalot, ao meio está Cristiano, cruzamento não sai perfeito, aparece ainda a tentativa de Bruno Fernandes e há fora de jogo de Dalot no início da jogada. Exatamente, e foi por pouco, mas mais uma vez, muito bem aqui a partir da esquerda, está identificado o lado onde Portugal tem que verdadeiramente atacar, dificuldades do lateral direito, aqui. É ligeiro o adiantamento do Diogo Dalot. E depois o Bruno Fernandes saiu desta a cochear, já é a segunda, não foi nada de grave, mas não matam, mas moem. Akpan, lateral direito do Genk, com grandes dificuldades. Era a falta de Alex Iwobi, metida sobre João Neves. 21 anos apenas, João Neves. E joga muito bem. Mas nem é o jogar, é a inteligência, é o perceber o jogo, é incrível. Parece um veterano. Hoje faz um jogo 22 pela seleção, tem 3 golos marcados. Vitinha. Atraso para Diogo Costa. Portugal a vencer por 1-0, meia hora de jogo em Leiria. Golo marcado por Pedro Neto a dar vantagem a Portugal. Diogo Dalot.
tendência natural para ir para o melhor pé, para o pé direito. Recordo que a equipa tem muitas alternativas para a posição de lateral direito, para além destes dois jogadores que aqui estão a jogar também, o João Cancelo, o Mateus Nunes, que no Manchester City tem jogado quase sempre como lateral direito, já não falando do caso do João Neves, do Tomás Araújo, que também já fez essa posição no Benfica, do João Neves, que já fez essa posição no Paris Saint-Germain. Para a esquerda há o indiscutível Nuno Mendes, e depois estas alternativas, como por exemplo o Dalot ou o Cancelo, que já por várias vezes também jogaram no corredor lateral. Pontapé de baliza para a seleção da Nigéria, seleção que falha pela segunda vez seguida o Campeonato do Mundo. Esteve na última presença em 2018 na Rússia, caiu na fase de grupos. É uma seleção nigeriana que não tem, como referimos no início da transmissão, e seria bom para Portugal, numa exigência ainda maior, que estivessem no ataque quer o Victor Osimhen, quer o Ademola Lookman, mas não estão. Ambos de fora. Inácio a tentar ganhar a falta e a conseguir ali no jogo de braços. Acaba por cair e o árbitro espanhol, Mateo Busquets, Pois que a dar conhece a muito infração. bem o Adams. E ele disse que já foi a segunda que ele fez. É ali um jogo de braços de parte a parte. Mas é muito forte o Não, Adams. claramente falta. Ele não entende por que razão, mas a utilização dos braços, e como dizias bem, Rocha, mas a bola está controlada por Gonçalo Inácio, é perfeitamente normal que o árbitro marque falta a favor de quem tem controle da bola. Grande bola, mais uma vez para o movimento de Nelson Semedo. O passe é de Trincão. Velocidade de Nelson Semedo e há falta. Pontapé livre e tem que ter algum cuidado, porque arrisca aqui. É verdade que estamos num jogo de preparação e se calhar mesmo para Portugal até é melhor que o teste seja contra o 11, mas não, num jogo oficial, possivelmente o Bruno Onyemaechi via aqui o cartão amarelo, porque ia para a rua, porque é uma jogada perigosa e portanto ia entrar na área, já tem cartão amarelo. No banco está o Zaidu. O árbitro aqui a ser amigo, naturalmente. Até Jogo neste amigável. caso, Sim. compreende-se. Diria, para o próprio Roberto Martínez e para aquilo que pretende ver, se calhar é melhor ter o teste contra o 11. Pontapé livre para Portugal e para Pedro Neto. Que ideias teremos nas bolas paradas, Rocha? Isto também é interessante olharmos, perceber já se tem aqui alguma novidade, Roberto. Não. Cruzamento, corte a surgir, ainda a insistência, grande pontapé, tem uma qualidade de remate assombrosa e esteve perto do golo 30 pela seleção portuguesa, Bruno Fernandes. É, grande defesa também do guarda-redes Madu Kokoye, mas esta ia lá para dentro. Tem de facto uma capacidade impressionante para rematar, pé direito, pé esquerdo, Bruno Fernandes. Ele que esta época no United marcou 9 golos, mas juntou 22, ouviu bem, 22 assistências para gol. Canto para Bruno Fernandes, cruzamento tirado, cabeceamento! E por pouco o Ronaldo não faz o golo 974 da carreira. Um desvio subtil de cabeça de Cristiano Ronaldo, ganhou ali a sua posição, saltou sem oposição nenhuma por parte da defesa nigeriana e a bola não passou muito longe do poste esquerdo da baliza do guarda-redes nigeriano. Quando se encontrou com a bola, Rocha já estava na fase, Já estava a começar a descer. já estava a descer e, portanto, acabou por apanhar ligeiramente por baixo e a direção não ser a melhor. Mas muito bem o capitão da seleção portuguesa. Iwobi. Bruno Onyemaechi, o passe é bom. Vamos ver quem chega primeiro. É o atacante da Nigéria. Aparece agora o apoio de Delebashiru. Cruzamento tirado, tira também a defesa portuguesa e possibilidade de resposta. Com João Neves a ser derrubado. Pontapé livre para Portugal. A falta foi do Nadi. Vitinha. E outra vez o estádio a puxar por Portugal. 10 minutos dos 45, mais coisa, menos coisa. Ruben Dias. Trincão, não se entendeu. Agora com o Nelson Semedo, recuperação para a Nigéria. Que claramente podia ter deixado rolar. A bola estava na posse da seleção africana. 10 minutos para os 45.
Mantém-se. Por agora o golo de Pedro Neto a dar vantagem a Portugal. Ok, é. Bassey. Outra vez. Ok, é. Não sai nada bem, mas acaba por ser feliz, já que a bola se mantém na posse da seleção da Nigéria. Bruno Onemaechi a jogar com Moses Simon. É uma das principais referências desta equipa, Moses Simon. Cruzamento e corte da defesa portuguesa. Recuperação ainda para Telebashiro. Bem a roubar a bola Vitinha. Saída de Pedro Neto. Bruno Fernandes. Pedro Neto, do outro lado está Cristiano, mas longe. Não tem muitas alternativas. Tentou o túnel Bruno Fernandes. Não permitiu. Ndidi. E recupera a bola para a seleção de Nigéria. Ajayi. Muito espaço agora. Tem espaço para levar a bola. Francisco Trincão. Ainda Trincão. Vai para o remate. Trincão por cima. Perto do 2-0. O jogador do Sporting. Numa excelente ação individual. Sem dúvida, e pedia pontapé de canto. Fica a dúvida se o guarda-redes da Nigéria tocou ou não com a luva. Tocou. Verdade, tocou, não é? Pois, então, mas a decisão foi errada. Mas era difícil ver também, porque deram pontapé de baliza. Trincão, mais um belo momento, numa altura em que Roberto Martínez coloca aqui um pequeno exército de jogadores de Portugal em exercícios de aquecimento. Ele falou em o destaque, rodar toda a gente exatamente, na partida. O destaque é o movimento e zonas interiores onde Trincão se sente como peixe na água. Muito bem. Atenção aqui à Nigéria. Atenção à Nigéria. Superioridade numérica. Vai para o remate e golo. Marca Akor Adams. O golo do empate para a seleção nigeriana. O atacante do Sevilha ganhou o primeiro duelo. No fundo, maior agressividade. Tem ganho muitos duelos. A seleção africana com essa cautela também por parte dos jogadores da seleção portuguesa nas divididas e depois remate cruzado de Adams a faturar o empate, 6º golo na seleção para Akor Adams. E já tínhamos avisado, é um dos pontos fortes desta seleção da Nigéria, precisamente a intensidade que colocam nos duelos individuais, e Adams já não é a primeira vez que tenta a sua sorte. Agora, ao minuto 38, faz o empate para a Nigéria. Mais macio o Diogo Dalot, mais agressivo o Adams. Há algumas dúvidas ali se não há jogo perigoso do atacante da Nigéria. Sim, o árbitro vai entender que não, muito provavelmente. A questão é, o Diogo Dalot é perfeitamente normal que ele não queira correr riscos aqui nesta dividida e sair lesionado deste lance. Mais forte, Akor Adams, eu entendo que sim, há ali uma entrada de pé em risco e podia perfeitamente ser falta. Aparentemente estará ainda em avaliação, mas mostra-se claramente esse lado físico da seleção nigeriana. É o VAR Valentim Gomes. Também espanhol. E está confirmado o gol. Empate no marcador, golo de Adams, a fazer o papel que habitualmente é de Victor Osimhen, e para já a faturar o 6º golo em 15 jogos pela seleção da Nigéria, um igual a Madrid. Vitinha tem conseguido criar várias vezes movimentos de desequilíbrio a partir dos corredores laterais, a seleção de Portugal. Agora saiu mal o passe e o lançamento para a Nigéria. Simon. Recupera Portugal. Bruno Fernandes. Cristiano. Bruno Fernandes a libertar bem. Pedro Neto na área. Muita gente de Portugal. Tentou ali puxar para dentro. Não saiu bem. E sai a Nigéria para a tentativa de contra-ataque. A bola ainda sobra para uma dividida, ganha por Ruben Dias. É, mas foi no limite. Ndidi. Calvin Bassey. E de facto um teste exigente para Portugal. Passa a sair com muita força. Lançamento para a seleção nacional.
Eu lembro-me de um dos estádios mundiais em que acompanhámos os treinos da Seleção Nacional na cidade do futebol e o Luís estava precisamente em estúdio e a questão prende-se, na altura prendeu-se e agora também, com a possibilidade de Portugal sair daqui com um resultado não tão feliz quanto Roberto Martínez desejaria e que impacto é que isso poderia ter na seleção. Acredito que nos jogadores muito pouco, mas naturalmente Martínez também na antevisão disse que era importante hoje oferecer uma boa exibição e um bom resultado a Portugal. Para já, empata 1, tira a defesa da Nigéria. É verdade que já não é uma Nigéria tão espetacular como em anos anteriores, ainda para mais sem Lookman e sem Osimhen, mas é uma equipa que cria muitas dificuldades, lembrando, desde logo essa Nigéria inesquecível do Mundial de 94, mesmo que tenha caído nos oitavos de final. A verdade é que era uma seleção espetacular, caiu no prolongamento com a Itália em 94, tinha o Rufai, foi guarda-redes do Farense durante várias épocas, era o guarda-redes, tinha depois muitas figuras, o Amunique jogou no Sporting, o Finidi que brilhou no Ajax, tinha o Rashid Yekini que foi um ponta de lança fantástico, jogou no Vitória Futebol Clube em Setúbal, tinha de facto grandes jogadores, o Amokachi, o Olise, e tinha um craque que é tio de um jogador que está aqui em campo, JJ Okocha, um dos melhores jogadores da história da seleção da Nigéria, é tio de Iwobi, que hoje cumpre o jogo 100. É um dos mágicos da história do futebol nigeriano, o JJ Okocha. E era uma seleção que tinha uma qualidade superior à atual. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Há características que são quase intrínsecas destes jogadores. O lado físico está sempre presente, muito potentes, muito velozes. E por isso algumas dificuldades que a seleção está a sentir, sobretudo na transição defensiva. O árbitro dá falta. O jogador nigeriano diz que é ali um ombro a ombro em que é mais forte. Mas é nas costas. Não é ombro a ombro, é nas costas. Estava Pedro Neto. Deu para perceber. Pontapé livre para Portugal. Vitinha. Estamos a caminho do intervalo em Leiria. Empata 1, marcou primeiro Pedro Neto, empatou Akor Adams para as Super Águias. E depois do gol da Nigéria, o ritmo do jogo caiu um bocadinho. Antecipamos isso mesmo antes do jogo começar. Seria... Atenção ao Bruno Fernandes, vai para o cruzamento, Ronaldo não chega. Simulou o remate, foi para o cruzamento, Bruno Fernandes, e depois, por pouco não chegou à bola, Cristiano Ronaldo. Era difícil, a bola saiu um bocadinho alta demais para o capitão. ...143 golos em 227 jogos pela seleção portuguesa, este é o jogo 228. Lançamento para a Nigéria e para Akpan. Seleção portuguesa com muitas parecenças com a que esteve no Euro 2024. Apenas 6 jogadores que estiveram em 24 não estão, sendo que alguns, no caso de Rui Patrício e de Pep, já acabaram a carreira. Também Danilo, António Silva, infelizmente a questão de Diogo Jota e o João Palhinha, que acabam por ser talvez a maior surpresa em termos de não estar aqui presente na lista final para o Campeonato do Mundo. A opção recaiu no Samu Costa, o médio que jogou no Maior. E é um dos que está a aquecer também aqui junto à linha. Portanto, há poucas mexidas da competição do Euro 2024 para o Mundial 2026. Há também a questão do Ricardo Velho, que é o quarto guarda-redes, portanto não faz parte da lista, está a trabalhar com a equipa. Mais um passe errado e mais uma possibilidade de contra-ataque com Iwobi. Bom posicionamento, boa leitura e recupera a bola. E foi o Bruno Fernandes. É muito bem. O médio do Man United a conseguir ali corrigir um erro inicial. Entramos no último minuto. Rui, já aí vem a placa com o tempo de compensação. Vão ser mais 3 minutos. Um olhar àquilo que aconteceu até agora, Luís. Falhamos quase nada, Rocha. O ritmo do jogo, aquilo que iam ser as armas da seleção nigeriana, as dificuldades que Portugal iria encontrar e que foram evidentes, sobretudo na tentativa de ninguém sair daqui magoado.
não há dúvidas da qualidade individual e coletiva de uma e de outra seleção, superior claramente à seleção portuguesa, mas os nigerianos aproveitarem bem esse lado da preocupação da seleção portuguesa. Bem jogado, atenção a Trincão, cruzamento de Trincão, vai direitinho para as mãos do guarda-redes, Matu Coqueia. E confirma, são 3 minutos, levantou agora a placa Gustavo Correia. Awobi. Bassi. Liberta para a esquerda para Bruno Onyemaechi. Ndidi. Há pouco, quando falávamos dos tais craques do Mundial de 94, apesar de ter caído nos oitavos de final, a seleção era de tal forma forte que depois, 2 anos depois, ganhou o ouro olímpico. Essa seleção da Nigéria, em 96. Nós estivemos presentes, a seleção portuguesa. Recordo-me perfeitamente de algumas apostas com a Munique, Emanuel Munique. Aqui então, brilhava também no Sporting. E depois bateram a Argentina. Ataque para a Nigéria, cruzamento, corte de Inácio. Não é perfeito, muito longe disso. Mantém a bola em Ndidi. Remate de Ndidi, dá pontapé de canto para a seleção da Nigéria. Depois de um corte do Gonçalo Inácio, que colocou ali a bola no corredor central à disposição do jogador nigeriano, vamos para mais um canto aqui do lado direito do ataque das Super Águias. Não está uma primeira parte fácil para o Gonçalo Inácio, aqui com a fisicalidade nigeriana a colocar algumas dificuldades ao central do Sporting. Eu diria para a linha defensiva, para a linha defensiva da seleção portuguesa. Sempre que há duelos, normalmente ganham os nigerianos e, portanto, pontapé de canto para Telebashiro. Cruzamento tirado. Afastar a linha defensiva da Portugal. Existência ainda para o médio da Lazio. Telebashiro. Procura de espaço para o cruzamento. Não permite essa possibilidade. Obrigado a jogar para trás. Agora sim o cruzamento à vontade. Um toque de cabeça para a zona interior. Tira a defesa de Portugal e há fora de jogo. Tirado ao ataque da seleção de Nigéria. Equipa que foi liderada por José Peseiro. Acabou por ter essa enorme desilusão com a derrota na final da Taça Africana das Nações em 2024 perante a Costa do Marfim. Atenção a Portugal, demora ali um bocadinho, permite a recuperação defensiva e há também fora de jogo. O Pedro Neto estava a dar cobertura para tentar ganhar o pontapé de canto, mas a montante disso houve ali também posição irregular de Pedro Neto. Houve um segundo a mais, a bola nos pés de Bruno Fernandes, e acabou por adiantar-se em relação ao último homem, o Pedro Neto. É muito forte atacar o espaço. Portugal pode aproveitar melhor esta subida no terreno da seleção nigeriana. Está a fechar a primeira parte do jogo no Dr. Magalhães de Som em Leiria. Empata 1 entre Portugal e a Nigéria. O teu olhar a esta primeira parte, em que, obviamente, contextualizando também, e esse é um dado importante, o facto de ser um jogo de preparação, o último antes do Campeonato do Mundo, com os naturais receios da seleção portuguesa e dos jogadores da seleção portuguesa de uma eventual lesão. Ainda assim, o teu olhar a esta primeira parte, perspectivando já também o jogo dia 17 com o Congo. A ideia é essa neste jogo. Claramente olhar para um comportamento coletivo e perceber que sim, que a equipa está consciente daquilo que terá que fazer nesse jogo que verdadeiramente interessa. Aqui no subconsciente vê-se algumas preocupações nos duelos, os jogadores a evitarem essas disputas para não se magoarem, e depois não esquecer que está a defrontar uma seleção poderosa. Não tem as duas principais figuras, Vítor Osimhen e Lookman, mas há muita qualidade, jogadores que atuam nas melhores ligas europeias, bem organizados e que, não tendo essa responsabilidade, estão aqui a 100%. Portugal está a fazer o suficiente para conseguir um bom resultado. Está empatado nesta primeira parte, as trocas na segunda poderão trazer mais frescura, maior lucidez e quem sabe até os golos que a seleção precisa para ganhar. Para já o tempo é de intervalo em Leiria. Portugal 1, golo de Pedro Neto ao minuto 23. Empatou a Cor Adams aos 37 minutos. Está aqui a estatística da primeira parte.
que apesar de ter largo domínio de Portugal em termos de posse de bola, acaba por ter equilíbrio no número de remates, ainda mais equilíbrio no número de remates à baliza, 2 para cada lado. Tempo para uma pausa na transmissão Sport TV. Já regressamos ao Leiria para a segunda parte. Até já. Capaz que no sabes quién soy todavía. Pero pronto lo vas a saber. Avanza el equipo. Pelota para Bruno. Regatea. Pega. You thought that was great? I'm gonna be so big. Don't wait for the future. Drive it. Reza a lenda que em 66 os jogadores comeram bacalhau antes de todos os jogos, menos antes do fatídico contra a Inglaterra. Coincidência? E em 2016, um jogador tinha a barriga cheia de bacalhau quando nos encheu de orgulho. Bom, se calhar está na altura de oficializarmos o bacalhau como amuleto da seleção. O Continente apresenta o Bacalhau da Sorte. Um bacalhau para todos comermos antes da seleção jogar para dar sorte. Vamos alimentar a fome de vencer? Continente, parceiro alimentar das nossas seleções. Este é o seu palco. Está a perder cabelo e quer mudar o resultado? Entre no jogo. Assuma a mudança com a Inspária. Realize o seu transplante capilar com tecnologia exclusiva. Comemore o seu resultado natural e duradouro e recupere a sua confiança e autoestima. Reserve já a sua consulta gratuita. Junte-se à revolução capilar e confie na Inspária. Eles são imbatíveis. É sempre a dar. Com uma equipa especialista, orçamentos gratuitos e bons preços o ano inteiro, na Leroy Merlin. A casa fica em conta. Base de duche sem ceia remix por apenas 129€. Numa loja, na app ou em leroymerlin.pt. Outra vez, pá. Que é isto? Ei, ô Pedro, desculpa lá, mas hoje também não estou assim tão mal. Estás cada vez pior. Isto é um rooftop. Estava completamente ao lado. Não compliques. Sutsic. De regresso ao Dr. Magalhães Estou, em Leiria, tempo de intervalo, o duelo entre Portugal e a Nigéria, empate a 1 no final da primeira parte. Primeira parte em que Portugal, depois de ter criado uma grande oportunidade logo a abrir por Cristiano Ronaldo aos 9 minutos. Na sequência desta jogada, Trincão e Nelson Semedo na construção da jogada, Cristiano Ronaldo na cara do guarda-redes Maduka Okoye a não conseguir bater o guarda-redes da Udinese. A desperdiçar aqui 1-0 a seleção nacional. Logo a seguir, a Nigéria tem também uma grande oportunidade para marcar por Akor Adams. Também não conseguiu marcar. Os golos acabariam por chegar já depois dos 20 minutos. Primeiro por Pedro Neto, depois já perto do intervalo por Akor Adams, num empate a 1 golo que acaba, Luís Vidigal, quando estamos aqui a recuperar os momentos marcantes da primeira parte, acaba por, olhando para o jogo, por se justificar. Sim. Porque a Nigéria tem criado problemas à seleção portuguesa. E nada melhor que ser verdadeiramente real a seleção nigeriana para perceber até que ponto é que a seleção portuguesa estará preparada para esse primeiro desafio. Se bem que, evidentemente, no subconsciente dos jogadores, o quererem chegar nas melhores condições aos Estados Unidos leva-os muitas vezes a evitarem aqui alguns duelos e não colocarem toda a intensidade no jogo com a preocupação das lesões. Jogo equilibrado, correções que aconteceram, sobretudo atenção ao portador da bola sempre que as transições defensivas aconteciam, não permitir situações de 1 contra 1, a equipa rapidamente a baixar, a recuperar posições para impedir que a seleção nigeriana criasse mais perigo. Tempo de intervalo com este empate a 1 golo entre Portugal e a Nigéria. Pedro Neto, neste remate cruzado, deu vantagem à seleção portuguesa ao minuto 23.
acabaria depois a Nigéria por conseguir reagir e chegar ao empate. Bruno Fernandes tem também esta excelente oportunidade num remate forte com defesa de Okoye. Há também uma outra situação de Ronaldo, um remate de Trincão. Enfim, algumas oportunidades de Portugal ao longo desta primeira parte, mas acaba por sofrer ao minuto 37 o golo de Adams, a dar então o empate a 1 no final da primeira parte. Estamos aqui a recuperar os melhores momentos da primeira parte do jogo. Cá está a tal grande oportunidade de Cristiano Ronaldo a pentear de cabeça, mas a bola a sair ligeiramente por cima da baliza de Maduka Okoye. Ao contrário do que aconteceu há 4 anos, quando Portugal goleou a Nigéria por 4-0. Desta vez as coisas estão bem mais complicadas. Este é o lance do Francisco Trincão a tirar um adversário do caminho e a rematar para boa defesa de Okoye. Não marcou Portugal. No minuto seguinte iria marcar a seleção da Nigéria na sequência desta jogada. Inácio não consegue ganhar num primeiro momento. Depois Akor Adams ganha também o duelo perante Dalot. Ao passe de Delabachiro para o golo do atacante do Sevilha, a dar a igualdade no marcador à equipa liderada por Henrique Schell. 1-1, com a seleção nigeriana a conseguir aqui marcar o golo do empate. Primeiro golo perante a seleção portuguesa, já que na única partida entre as duas seleções não tinha faturado, desta vez a conseguir aqui marcar o golo da igualdade. Com este dado que pode aqui também deixar alguma preocupação. Nos últimos 16 jogos, Portugal sofreu golos em 12. Há motivos para preocupação ou não necessariamente? Há aquela conversa habitual, não é? Desde que marque mais que o adversário, está tudo bem, não é? E o futebol hoje está muito virado para aí mesmo, Rocha, ainda que numa prova como o Mundial, a importância de não sofrer golos seja fundamental. Jogos bastante disputados, com a questão da proximidade uns dos outros e a necessidade de gerir a equipa, mostrar uma consistência defensiva maior, porque depois a qualidade individual pode resolver a qualquer momento. Tempo de intervalo, tempo também para uma curta pausa na transmissão Sport TV. Já voltamos para o último teste de Portugal antes do Campeonato do Mundo, uma competição que poderá acompanhar na totalidade os 104 jogos da competição nos canais Sport TV. Até já! Mundial FIFA 2026. O arranque da campanha de Portugal. Na primeira da nossa seleção, frente a um adversário que nunca antes defrontou. Um jogo para ver na Sport TV em direto de Houston. Os jogos do Mundial FIFA 2026 são patrocinados por Betano, supporter oficial do Campeonato do Mundo FIFA 2026. O Sol da Caparica está de volta com os artistas que tu mais gostas. Sara Correia, Maiara Maraíza, João Pedro Paes, Vei, MC Kevinho, Nininho Vaz Maia, Atua, MC Paiva e mais artistas para anunciar no maior festival de música em português. O Sol da Caparica, de 13 a 16 de agosto. Compra já o teu bilhete e acompanha as novidades nas redes sociais do Sol da Caparica. Era o sol que nos faltava. Não apetece ver alguma coisa hoje? Mas o quê? Aquele que começámos a ver. Aquilo ali? Nós já vimos. Escolher um filme não tem de ser um filme. É por isso que os TV Cine, para além do streaming TV Cine Plus, tem muito mais. Tem 4 canais únicos, com filmes e séries escolhidos a dedo. E estreias semanais à hora certa que o vão deixar bem acordado. Escolher um filme não tem de ser um filme.
Regresso ao Dr. Magalhães Pessoa, tempo de intervalo no duelo entre Portugal e a Nigéria no último teste de preparação antes do Campeonato do Mundo, para já com igualdade a um golo. Marcou Pedro Neto o primeiro, empatou Akor Adams a marcar pela 6ª vez pela seleção da Nigéria, 4 destes 6 golos em 2026, portanto a ganhar aqui maior protagonismo o atacante do Sevilha na seleção da Nigéria, aproveitando também naturalmente a ausência de Victor Osimhen, o melhor marcador da seleção da Nigéria, com 35 golos marcados. Dentro de instantes teremos então o regresso das equipas para a segunda parte, casa cheia em Leiria, com a receita também a ficar para a recuperação depois das terríveis tempestades do passado mês de fevereiro, e com esta solidariedade também com a seleção nacional a marcar presença aqui em Leiria antes da viagem para os Estados Unidos, que irá acontecer na próxima sexta-feira, e com acompanhamento a par e passo naturalmente da Sport TV de tudo aquilo que se vai passar no próximo Campeonato do Mundo, com 48 seleções pela primeira vez, 104 jogos, todos para ver na Sport TV. Já estávamos a ver ali o João Félix, também me pareceu ver o Nuno Mendes, portanto também é previsível que vá para jogo, e Pedro Gamito, também o Ruben Neves, enfim, muitas alterações em perspectiva para a segunda parte na seleção nacional. Já se adivinhava isso mesmo, também com muita gente a aquecer no final da primeira parte. Já passaram por aqui o Ruben Neves, também o Tomás Araújo, o Nuno Mendes, já equipados para irem a jogo. Deixa-me apenas rodar para tentar perceber se vem mais alguém da seleção nacional. Ora, aí está, Bernardo Silva também, já em passo acelerado a vir para jogo, e Cristiano Ronaldo está aqui. João Cancelo também vai entrar na segunda parte, também Samu, Francisco Conceição, e penso que o Cristiano Ronaldo e o Renato Veiga, portanto penso que o Cristiano Ronaldo vai manter-se para a segunda parte, porque o Ronaldo passou mesmo aqui à nossa frente, ainda com o equipamento do jogo, também o Diogo Costa, mas isso já Roberto Martínez tinha avisado que o Diogo ia fazer os 90 minutos. Confirmações já a seguir aí no relevado, Rui Pedro Rocha. Com muitas alterações em perspectiva na seleção de Portugal, com essa certeza relativamente ao Diogo Costa e aparentemente também ao Cristiano Ronaldo, que vai continuar. Todos menos Ronaldo. Portanto, eu recordo que esta foi uma questão colocada, Luís Vidigal, e obviamente que o interesse de todos é que Portugal conquiste o Campeonato do Mundo, mas esta foi uma questão colocada, por exemplo, no Euro 2024, no jogo perante a Geórgia, em que Portugal já estava qualificado, rodou toda a equipa, manteve Ronaldo no 11 titular. Agora, ao intervalo, roda toda a equipa, à exceção do guarda-redes, e isso já tinha sido referido, e também de Cristiano Ronaldo. Na tua leitura, qual é a perspectiva do Roberto Martínez? E houve também uma questão colocada esta semana de forma interessante ao selecionador, porque o Lionel Scaloni, na Argentina, assumiu que antes de tirar o Messi ou não, falava com o jogador. Martínez disse que Portugal trabalhava de forma diferente, mas não sei até que ponto não haverá aqui uma conversa também, atendendo ao estatuto que tem Cristiano Ronaldo relativamente a essa possibilidade também. Poderá haver, Rocha, poderá haver, tendo em conta até alguns objetivos individuais do Cristiano Ronaldo, nomeadamente... Mas podem sobrepor-se ao coletivo? Não, é a questão que se coloca. Isso nunca, evidentemente, isso nunca. A questão é perceber o rendimento do capitão, se ele está bem, até o risco da sobrecarga e não se apresentar nas melhores condições, e aí sim é importante nesse primeiro jogo do Mundial. Acredito que... lembrando que tem 41 anos, que é um dado importante a reter. Acredito que não faça os 90 minutos, isto não cabe na cabeça de ninguém. Há uma semana do primeiro jogo do Mundial, aos 41 anos, ter aqui alguma gestão do capitão, mas isto sou eu. De resto, Pedro Gamito, há então 9 alterações na seleção de Portugal. No fundo, aquilo que se perspectivava, diria que a maior surpresa é mesmo a continuidade de Cristiano no 11 para esta segunda parte. De resto, muda quase tudo, mantendo apenas Diogo Costa e também Cristiano Ronaldo. João Cancelo vai para o lado direito da defesa, zona central
defesa com Tomás Araújo e também a presença de Renato Veiga. À esquerda, Nuno Mendes. O meio-campo com Ruben Neves, o Samu Costa e também julgo que o Bernardo Silva. Depois o ataque com a presença do Francisco Conceição, também o João Félix e o Cristiano Ronaldo. É este o 11 que apresenta Portugal para a segunda parte. Portanto, fica o Francisco Conceição, aliás, o Trincão, perdão, o Cristiano Ronaldo e o Diogo Costa. Acredito que para o público aqui nas bancadas... Não, o Trincão saiu também. O Trincão também saiu, exatamente. Peço desculpa porque foi de passo acelerado que chegámos aqui à nossa posição de reportagem, mas para o público nas bancadas, acredito que tenha sido aqui uma boa notícia o Cristiano Ronaldo manter-se no relevado, mas será seguramente uma questão para depois termos conversa aqui com o Roberto Martínez no final do jogo. Vamos então para a segunda parte, com Portugal empatado a 1 perante a seleção da Nigéria e com a seleção nigeriana também num momento diferente, aparentemente a não fazer alterações para esta abordagem inicial à segunda parte. Posse para Francisco Conceição, atraso para Tomás Araújo. Recebe o camisola 21. Ruben Neves ficou com o número em homenagem ao grande amigo Diogo Jota. Aliás, há esse momento marcante no primeiro jogo em Portugal após a tragédia que envolveu Diogo Jota. Ruben Neves marcou o golo da vitória de Portugal em Alvalade. Já com a camisola 21, Renato Veiga a jogar para Tomás Araújo. Cancelo. Diria que Luís Vidigal, olhando aqui para os jogadores em campo, os laterais, no plano teórico, poderão ser os titulares no Campeonato do Mundo. Cancelo à direita e também do outro lado a presença do Nuno Mendes, indiscutível. Sim, sim. Mais até do que teórico. Em condições normais serão estes dois os titulares. A qualidade é tanta que muitas vezes nos confunde. Ui! Atenção, grande momento agora, com trabalho para Maduka Okoye, logo aos 2 minutos da segunda parte. E foi o pontapé do João Félix, puxou para o pé direito, enquadrou-se com o corredor central e Okoye a defender para canto. Cá está ele a aproveitar o excelente momento que traz da Arábia Saudita, conquista importante para o Al Nassr. Já não era campeão desde 2019, com Rui Vitória, foi campeão este ano e com João Félix, sem ser considerado o melhor jogador da Liga Saudita. Sem dúvida alguma, uma facilidade de remate, uma técnica apurada e, portanto, aqui a fazer a diferença, o João. Ataque para Portugal, possibilidade de cruzamento, bola na grande área, tira Ndidi, sobra ainda para a possibilidade de novo remate, pontapé, bola na barra, não entra, ou entra. Ficam a protestar os portugueses com a tentativa depois de resposta na recarga de Francisco Conceição. Que grande tiro ao ferro. Vamos esperar para perceber se a bola entrou ou não na baliza de Maduka Okoye. Olha, e foi mesmo aqui à minha frente. Eu não sei se a bola não terá mesmo cruzado a linha de golo. Grande a subidela dos adeptos aqui no estádio a pedirem golo para a Seleção Nacional, mas há VAR nesta partida. E ainda a barra incrível. Que pontapé de João. É um momento espetacular, à espera também dessa indicação do vídeo-árbitro, mas aparentemente é para jogar. É para jogar porque o Mateo Busquets já fez sinal, tocou no auricular e disse que é para seguir. Bassey, que grande tiro. Gol. Ui. Gol. Eu lembro que a bola tem que entrar na totalidade. Agora é melhor. Mas fica a ideia que a bola entra totalmente. Gol. Fica a ideia, mas sem certezas absolutas. Exato. Há VAR, mas não há tecnologia da linha de golo. Olha, aí está a confirmação, com os braços a dizer que não houve gol. É no mínimo muito discutível. Enfim, também diria que não é aqui uma questão tão importante, mas é sempre melhor ganhar, mesmo no jogo de preparação. Posse para a seleção portuguesa. A receber Samu Costa.
Esta é uma questão que não se vai colocar no Campeonato do Mundo, porque a bola vai ter um chip e isso vai automaticamente, enfim, bater ali no pulso do árbitro das partidas, neste caso. Tanto o João Félix que faça isto no Mundial, que aí será gol, se fizer igual. Ataque para Portugal, Nuno Mendes, cruzamento a sair, atenção Cristiano! A bola saiu um bocadinho para trás, o remate não é bom, como é fácil de perceber. É o Cristiano que ganhou ali à frente. Ganhou ali à frente aos dois centrais, sai da jogada a rir-se, olhou ainda para o assistente, não havia posição irregular de Cristiano e agora aplaude a jogada dos seus companheiros. Deixa-me dizer-te, Rocha, que ele foi surpreendido pela má abordagem do central. Ou seja, ele nunca esperou que desistisse daquele lance. O Ajay a permitir que a bola chegasse ao capitão da seleção portuguesa, mas já tardiamente a tentar corrigir os apoios e a não conseguir enquadrar a bola com a baliza. Posse de bola para a seleção portuguesa, a ter aqui o terceiro remate desta segunda parte, depois dos dois de João Félix, ambos perigosos. Agora este a sair muito torto a Cristiano Ronaldo. Mas coloco-te a questão, Luís Vidigal, não temos que venha a criar aqui um bocadinho de ruído também no pré-viagem para o Campeonato do Mundo, esta presença de Ronaldo em campo na segunda parte, quando tira os outros 9 jogadores de campo? Obviamente vai ser questionado o Roberto Martins, claro, não há aqui grande volta a dar. Sabendo como somos, quanto imprensa e todos nós com esse espírito de treinador, vamos com certeza questionar a razão da continuidade do Cristiano no 11, com possibilidades de troca e até com jogadores que precisam de minutos. Está um campeão europeu no banco. Gonçalo Ramos. Portanto, mas melhor que ninguém, Roberto Martínez para nos responder no final do jogo. Perde a bola Cristiano perante Calvin Bassey. Sobra para a possibilidade de contra-ataque da seleção da Nigéria. Falta para amarelo. O árbitro é simpático aqui com o Ruben Neves. É claramente para cartão. E cá está o remate e mais uma vez já não tenho assim tanta certeza. Lembrando que a bola tem que entrar totalmente na baliza. Neste caso tem que ultrapassar a linha de forma total. E com esta imagem já não é assim tão claro. Perde a bola, mas consegue recuperar. Bruno Onemaechi. Iwobi. Ndidi. Atraso para o central Ajay. Nuno Mendes a recuperar para Portugal. E estas bolas no espaço já não entrarem. A atenção dos laterais, as correções, posicionamentos mais interiores em processo defensivo. Melhor a seleção portuguesa agora no controle das ações ofensivas contrárias. Bola para Tomás Araújo. Conceição. Depois da segunda temporada ao serviço da Juve, a entrar também nas opções para este Campeonato do Mundo. E há também uma base que se mantém, uma base considerável que se mantém intencionalmente do Mundial 2022, porque se é verdade que há 6 trocas apenas em relação ao Euro 2024, 15 jogadores mantêm-se do Mundial 2022 para o Mundial 2026. Portanto, é uma base bastante sólida, significativa e que acumula experiência também. Claro. Aliás, 14 dos jogadores, dos 27 convocados por Roberto Martínez, também estiveram no grupo que defrontou a Nigéria, que foi também, curiosamente, o último particular que fizemos há 4 anos antes do Mundial no Qatar. Nesse 4-0 com um bis do Bruno Fernandes. Esta é a forma que... Atenção, grande corte, excelente. Muito bom o corte de Ajay, impedindo a finalização de Cristiano. Agora sim, estava pronto para finalizar. Mas dizia Rocha que esta é a forma de Roberto Martínez encontrar dinâmicas num grupo que só se encontra de vez em quando, sempre que existe uma data de seleções e a necessidade de repetir os mesmos para transformar esse ADN de seleção. Atenção ao cruzamento, sai largo, toque de cabeça, sai por cima. Mas a entrar com vontade, João Félix, é já a terceira tentativa nesta segunda parte, em 10 minutos de jogo. E o João não é propriamente um jogador muito alto, mas ali bem posicionado a conseguir dar continuidade a esta jogada.
Ele fez uma época muito boa no Al Nassr, 26 golos marcados, 18 assistências realizadas. Depois de ter passado a época anterior entre Chelsea primeiro e Milan depois, acabou por ter, na última temporada, a época mais produtiva da carreira. É incrível se olharmos para o passado e não são tantos anos assim. Atlético Madrid, Barcelona, Chelsea, Milan, portanto Benfica, sem esquecer o Benfica e o Al Nassr. Só mostra o talento e a qualidade que tem o João. Não sei até que ponto é que poderá voltar a um campeonato mais competitivo e sim mostrar a sua verdadeira versão. Francisco Conceição aposta na velocidade 1 para 1 com o adversário. Passe de Conceição, tira Calvin Bassey. Possibilidade de contra-ataque, não é uma boa opção de passe do Akor Adams. Do outro lado já se libertava o Iwobi no corredor direito. A bola não chegou lá. Ruben Neves. E não chegou lá porque fez o corte, o João Félix. Cruza Cancelo, não é bom o cruzamento contra um adversário. Onyemaechi recupera a seleção nacional com Samu Costa. Médio do Mallorca a colocar em João Félix. Liberdade para todo o terreno aqui para Félix. Samu fez 36 jogos, marcou 7 golos no Mallorca, embora a época não tenha corrido muito bem naquilo que é mais importante, que é do ponto de vista coletivo. Foi um dos jogadores mais importantes da temporada do Mallorca, onde cumpriu a terceira época, jogador da formação do Sporting de Braga. Samu Costa. A jogar bem agora Nuno Mendes, aposta na velocidade Nuno Mendes, mete o corpo e ganha Ajay e resolve o problema. Lançamento para a Nigéria, primeiros 10 minutos da segunda parte, com uma boa entrada de Portugal e em particular com destaque para João Félix. Sim, a dominar, a empurrar a seleção nigeriana para junto da sua baliza. Não vimos ainda uma ação de Diogo Costa nesta segunda parte. Os jogadores concentrados. Fomos falando também da qualidade, que é muita, e que independentemente do 11, a seleção portuguesa seria sempre superior à nigeriana, e está a mostrá-lo nesta segunda parte. Bola para a seleção de Portugal, a instalar-se no meio-campo adversário. Lembrando que a Nigéria não mexeu para este segundo tempo. Cancelo. O passe não saiu bem agora. Estava ali rodeado de adversários. Colocou a bola fora. Francisco Conceição. Olha, a Nigéria não mexeu e os que estão a aquecer a um ritmo bastante baixo. Entretanto, o Roberto Martínez coloca o Gonçalo Ramos em exercícios de aquecimento. Vem aí 4 jogadores da Nigéria para jogo daqui a pouco. Desde logo com o Terem Mofi e o Zaidu, jogadores que representaram o Futebol Clube do Porto na última época. Campeões nacionais pelos Dragões vão a jogo. E também a chamada a jogo do Bewene, lateral direito. Aqui as primeiras 4 trocas na seleção da Nigéria. 11-5 em remates. Recuperação para Portugal. Cristiano, bem jogado por Cristiano. Conceição demorou ali um bocadinho de tempo a mais. Apareceu de imediato a ajuda. Esta capacidade entre ajuda da seleção nigeriana tem estado bem presente no jogo. Sabem da qualidade do adversário e se não for assim vão sentir de facto dificuldades. Melhores decisões terão que ser tomadas. Entendo que as especificidades deste jogo levem a níveis de concentração não no seu máximo e portanto a oportunidade perdida aqui poderia ter feito melhor o Francisco. Vem as 4 alterações. O outro jogador a ir a jogo é o Onyeka, que foi importante na subida do Coventry do Championship para a Premier. Um médio de qualidade também. E há ainda um quinto elemento que vem também agora, que é o Onyedika. Portanto, são 5 alterações na equipa da Nigéria. Primeiro a sair é o Moses Simon. Troca direta com o Mofi.
Jogo também sai o Dele Bashiro para a entrada do Onyeka. Também um Didi. Com a entrada do Onyedika. Possivelmente a questão do lateral esquerdo também. E do lateral direito, que é o que falta. Portanto, com o Akpan e o Bruno Onyemaechi. A não ser que faça aqui uma outra opção, mantendo o ex-jogador do Boa Vista. E aparentemente é isso. É isso que acontece porque fica em campo. Bruno Onyemaechi, faltava sair o Ndidi, e vai também o médio do Besiktas. Simon também saiu. O Simon também. Todas estas 5 mexidas na equipa da Nigéria, e com Gonçalo Ramos preparado para render Ronaldo ao fim de 1 hora de jogo. Vai ser e digo assim. Ronaldo porque à partida será isso, não é? Luís Vidigal. Sim, em princípio, troca direta, avançado. Gonçalo Ramos, que foi chamado ao Mundial 2022, ganhou o lugar a Cristiano Ronaldo e fez um hat-trick à Suíça, manteve a titularidade perante Marrocos. Portugal caiu nos quartos de final com o cabeceamento do En-Nesyri. E depois Fernando Santos acabou, como se sabe, por deixar o cargo, ficando Roberto Martínez, que tinha estado no comando da seleção da Bélgica entre 2016 e 2022, acabou por ser o sucessor de Fernando Santos no comando técnico da seleção nacional. O Zaidu está a jogar mais à frente, está a jogar no corredor esquerdo do ataque, pelo menos nesta fase inicial da sua entrada em campo. Ayobi, já está Zaidu, recuperação para Portugal. Posse de bola para Portugal. E vai ser agora. Não, a bola não saiu. Atenção. Atenção aqui a Cristiano. Perde ali o duelo. E começa também a haver algum desalento das bancadas, Pedro Gamido, com a questão Ronaldo, que é sempre muito acarinhado pelos adeptos portugueses, mas que hoje não está a conseguir chegar ao gol. Não está a conseguir, mas praticamente todas as vezes que Ronaldo esteve ali na iminência de fazer golo, depois do Broá nas bancadas vieram os aplausos. Penso que esse capital também está lentamente a esgotar-se, mas Ronaldo à partida não ficará em campo muito mais tempo. O Roberto Martínez também aproveitou esta espera, que já é longa. Aliás, o Gonçalo Ramos vai aquecendo, porque também está muito frio, arrefece muito aqui em Leiria, e o Gonçalo Ramos vai aquecendo, mas o Martínez também aproveitou esta espera para dar mais algumas indicações a Gonçalo Ramos. Lembrando que no jogo perante o Chile, Ronaldo saiu ao intervalo e ainda não havia Gonçalo Ramos, porque tinha chegado juntamente com os companheiros do Paris Saint-Germain. Eles não entraram nas opções para este jogo. Posse para a seleção nigeriana. Awobi. Bola para o corredor direito para Bewana. A perder agora a seleção da Nigéria. Tenta lançar o contra-ataque. Cristiano está sozinho, perde a bola. E depois há falta. Falta de Francisco Conceição. E já tira a abraçadeira, Cristiano Ronaldo. Vai para o Bernardo. Aos 20 minutos da segunda parte. Portanto, tem 65 minutos de jogo. Cristiano Ronaldo antes de sair da partida. Aí penso que nem é preciso acrescentar mais nada, Rui. Entrada de Gonçalo Ramos. 25º jogo pela seleção, com 10 golos marcados, com destaque naturalmente para aquele hat-trick à Suíça no Mundial 2022, algo que o próprio assumiu ter sido um momento inesquecível na sua carreira. Ele que este ano marcou 12 golos no campeão francês e europeu. Ao
serviço do Paris Saint-Germain. Aliás, ele em 3 épocas marca 45 golos pelo Paris Saint-Germain. Portanto, dá uma média de 15 por época, sendo, como se sabe, habitualmente suplente. É habitualmente lançado nos jogos. O ataque do Paris Saint-Germain, mais habitual nesta reta final de temporada, tinha o Doué, o Kvaratskhelia e o Dembélé. Também não é um mau ataque, diga-se de passagem, mas o Gonçalo, mesmo jogando mais a espaço e, sobretudo, durante as segundas partes dos jogos, acaba por ter uma média de 15 golos por época no Paris Saint-Germain, o que é assinalável. Vamos então para o resto da partida. Há aqui um cartão amarelo, devido a um elemento do banco. É o Eric Schell. É o treinador, sim. Atirou com a garrafa ao chão. O árbitro viu, não gostou. O árbitro perdoou na primeira, mas ele continuou a insistir com o quarto árbitro e aí teve que haver resposta. Relativamente à entrada do Gonçalo Rocha, preocupações diferentes. Aquilo que é a presença de Cristiano Ronaldo, o respeito que merece de qualquer adversário, mas o Gonçalo, muito mais intenso, muito mais dinâmico, vai naturalmente criar dificuldades à linha defensiva que não viveu até aqui. Posse de bola para a seleção de Portugal. Cristiano a sair. Ele que vai para o 6º campeonato do mundo. Aliás, um registro histórico que será também alcançado por Ochoa, o guarda-redes mexicano que jogou em Portugal, e também por Lionel Messi. Os 3 vão para o 6º campeonato do mundo. O Cristiano leva para já 8 golos nos 5 mundiais, com destaque para aquilo que fez na Rússia em 2018, marcou 4 golos. É, com a diferença do protagonismo de Cristiano e Messi nas suas seleções, e Ochoa a ser já um suplente na seleção do México. Partida interrompida, segunda parte bem mais morna também. Luís, natural face às muitas alterações. Mas com maior controle. Agora a pausa para a hidratação. Mas com maior controle. Positivo. Portugal não tem permitido à Nigéria aquilo que permitiu na primeira parte. Com maior controle, maior capacidade de ter bola e até de aproximação à baliza contrária, sem perigo por enquanto. Na verdade, houve ali algumas situações em que Cristiano poderia tomar decisões diferentes, mas uma seleção portuguesa que está a controlar o jogo num ritmo médio-baixo. Aliás, nós fizemos referência a isso, que não seria diferente. Pausa para a hidratação. Há também um bom arranque de segunda parte por parte de Portugal, com aquelas situações, sobretudo o João Félix. Agora acalmou um bocadinho também o ritmo do jogo, com a seleção da Nigéria a conseguir equilibrar do ponto de vista defensivo novamente o encontro. Lembro que Portugal vai entrar em ação no dia 17 perante o Congo. Depois joga a 23 frente ao Uzbequistão. Estes 2 jogos em Houston e às 6 da tarde, hora de Portugal continental. E depois o 3º jogo da fase de grupos com a Colômbia, de 27 para 28 em Portugal, será à 00:30, portanto já dia 28 em Miami. Portanto, tem essa vantagem Portugal do ponto de vista logístico, geográfico, ter sempre também a sua sede em Miami. E Portugal que vai também, é importante recordar, para a 14ª fase final consecutiva. E nós somos do tempo, Luís Vidigal, em que o que não era comum era Portugal lá estar, porque há esse Mundial fantástico de 66, em que ainda hoje é o melhor registro de sempre de Portugal, 3º lugar em Inglaterra. Depois foi preciso esperar 20 anos por nova presença, em 86, no México. Não correu bem, até começou bem com uma vitória perante a Inglaterra, mas depois eliminados na fase de grupos. E acaba depois, a partir de 2002, de forma consecutiva, Portugal a marcar presença sempre, quer em mundiais, quer em europeus. Desde o Euro 2000, Portugal tem estado sempre. A última grande competição que falhou foi o Mundial 98, ganho pela França, na final ao Brasil. Sim, e aumentar claramente esse estatuto, sendo considerada quase sempre como uma seleção, se não das favoritas, candidatas a vencer quer o Mundial, quer o Europeu.
O europeu está feito, a questão do Mundial está ainda por concretizar. Duas Ligas das Nações, sim, que é importante destacar. A primeira, no Dragão, com gol de Guedes, que está na lista para este Campeonato do Mundo. E a mais recente ganha há pouco mais de um ano, a 8 de junho de 2025. Ganha nos penaltis perante a Espanha. Zaidu, lateral esquerdo, que depois do destaque no Mirandela, saltou para os Açores, para o Santa Clara e saltou depois para o Futebol Clube do Porto. Um trajeto sensacional de Zaidu Sanusi. Claramente mais morna agora esta fase do jogo, até, Pedro Gamito, a partir das bancadas do Magalhães Pessoa. Sim, sem dúvida. Houve aqui um pequeno ensaio de Portugal, mas foi muito tímido. Acabou tão cedo como começou. Vão-se ouvindo aqui os tambores atrás da nossa posição de reportagem, mas neste momento é Portugal que vai ter de puxar pelos adeptos nas bancadas. Olha, isso é mais um cartão amarelo. Aqui a ação faltosa. É sobretudo que foi claramente às pernas do adversário, não teve nenhuma intenção de jogar a bola. João Félix a ver o cartão. Pontapé livre para a Nigéria. Um igual no marcador. Conceição para trás para Cancelo. Diogo Costa. Mau passe de Diogo Costa, recuperação para a seleção nigeriana. Atenção, grande corte. Carrinho espetacular a resolver o problema por parte de Samu Costa. Muito bem, aqui a impedir que aparecesse o remate para a seleção da Nigéria. Pontapé de baliza para Portugal. O lançamento é para Portugal também. Vamos falar, Rocha, da inteligência de Eric Chelle. Roberto Martínez monta a equipa para esta segunda parte com a capacidade de saída dos laterais. Cancelo na direita e Nuno na esquerda. Então reforça a lateral esquerda com dois laterais e na lateral direita reforça também as duas posições. Condiciona muito a saída, tem que procurar o corredor central e aí, se não houver a magia do Bernardo e do próprio João Félix, vai ser difícil Portugal sair desta prisão que está a viver agora nesta fase. Tem qualidade para o fazer, mas bem. Aí vai a passada larga de Nuno Mendes, o passe sai para trás, permite a reorganização defensiva da seleção nigeriana. Cancelo, cruzamento de Cancelo, tira Bassey, sobra ainda para Bernardo, insistência de Renato Veiga, Francisco Conceição. Mais um cruzamento, mais um corte de Calvin Bassey. Tenta sair a seleção da Nigéria, já muito desgastado. O ponta de lança, Akor Adams, ainda se mantém em campo, camisola 22. Autor do golo da seleção nigeriana, e cá está Eric Chelle, ele que trabalhou também na seleção do Mali, Costa Marfinense, que considerou Portugal como um dos candidatos óbvios a vencer o Campeonato do Mundo. Para já está a dificultar a vida à seleção nacional, sobretudo com uma boa organização defensiva nesta segunda parte. Após os 16 iniciais, com uma boa entrada de Portugal, voltou a equilibrar-se a Nigéria. Não está a conseguir sair para o ataque. Conceição ainda não conseguiu ser o espalha-brasas, como ficou também agora conhecido, o extremo formado no Porto, jogador da Juve, formado no Porto e no Sporting também. E vem mais uma alteração, dentro em breve vai entrar o Mateus Nunes. Posse para a seleção nacional, Tomás Araújo para Ruben Neves. Cancelo, Conceição.
A ir para dentro o Francisco Conceição, remate, golo! Aí está o espalha-brasas, no 2-1 para Portugal, movimento tradicional de Francisco Conceição e a 15 minutos do fim, Portugal está na frente do jogo outra vez. Estava difícil chegar à grande área da Nigéria, Francisco Conceição, falavas dele, o abre-latas, ora bem, a lata abriu-se aqui com este gesto incrível de Francisco Conceição a puxar a bola para o seu pé esquerdo. Cá vai disto para o fundo da baliza e 2-1 para Portugal. É o quarto golo de Francisco Conceição com a camisola das esquinas. Ele tinha marcado também 4 golos na época pela Juve. Faz aqui o 2-1 para Portugal, num movimento habitual, mas de grande qualidade. Francisco Sem dúvida alguma. A viver o melhor momento do ponto de vista defensivo a seleção nigeriana. Confiança em excesso no 1 contra 1. Jogadores com a qualidade do Francisco, sobretudo quando vêm para dentro, se não tiverem cobertura, podem fazer isto que nós vimos e a ser aplaudido pelos companheiros. É um grande movimento e uma finalização de classe do Francisco. O espalha-brasas que será importante também no Mundial. A fazer aqui o golo que coloca Portugal na frente, ele que tinha feito assistência na vitória sobre o Chile por 2-1, agora a marcar, como referiu Pedro Gamito, o quarto golo pela seleção portuguesa. E Portugal, outra vez, na frente do jogo. Conceição, que tinha marcado frente à Chequia, um golo muito importante na vitória por 2-1. Aliás, foi o primeiro golo de Francisco Conceição no arranque do Euro 2024. Deu a vitória a Portugal, já no período de compensação. Marcou depois a Alemanha, também numa vitória importantíssima na meia-final da Liga das Nações, na vitória por 2-1 de Portugal. E o outro golo tinha sido aqui numa goleada perante a Arménia por 9-1. Portanto, marca 4 golos, 2 deles muito importantes para Portugal. Uma vantagem ganha no Euro perante a Chequia e a meia-final com a Alemanha. Pontapé livre para a seleção da Nigéria. Tira bem a defesa de Portugal. Lançamento para Pewana. Portugal para já a repetir o resultado conseguido perante o Chile. Também 2-1. Pontapé longo de Okoye. Não conseguiu chegar Renato Veiga, conseguiu ainda assim depois corrigir e recuperar a posse de bola para a seleção de Portugal. Defesa central que forma dupla nesta segunda parte com Tomás Araújo. Renato Veiga, que jogou na última temporada ao serviço do Villarreal. A arriscar aqui um bocadinho. Ganha a falta, é verdade, mas há algum risco ali perante o Kerem Mofi, o avançado que marcou 2 golos pelo Futebol Clube do Porto. Escorrega, mas consegue corrigir a tempo. E vêm mais 2 alterações para a Nigéria. 2 alterações com a chamada de Paul Onuachu, gigante de 2,1 metros. Sai o Akor Adams, troca direta. Sai um gigante, entra um ainda mais gigante. Foi o melhor marcador da Superliga Turca. 22 golos. O Onuachu. Aliás, acabou empatado com o Eldor Shomurodov, que vai ser um adversário nosso. Cá está ele, na imagem. Onuachu. Na fase de grupos, o Uzbequistão. E em Portugal, na seleção portuguesa, vai entrar o Mateus Nunes. Com a saída do Nuno Mendes. Portanto, vai o Cancelo para a esquerda e o Mateus Nunes para lateral direito da seleção de Portugal. Pois o Nuno tinha que fazer uns minutos. Não desapareceu de certa forma num determinado momento do jogo. Ele leva as mãos à cara. Não sei se é
forma de agradecimento aos aplausos, mas entendo Roberto Martínez que chega para Nuno. Ele que teve algumas lesões e evidentemente merece aqui alguma precaução. Mas muito acarinhado aqui pelo público, o Nuno Mendes. É ele que fez 43 jogos no Paris Saint-Germain esta temporada. Para muitos o melhor lateral esquerdo do mundo, da atualidade. Agora um mau passe, atenção aqui a Portugal, tentou surpreender em velocidade Calvin Bassey, não conseguiu, Gonçalo Ramos. Vai o central do Fulham, nova recuperação e atenção, está ali lesionado o Ruben Neves. E por essa razão, Bernardo Silva está ali a pedir a saída da bola e acaba por ser o Francisco Conceição a colocar a bola fora. Olha, o grande aplauso aqui para o Nuno Mendes quando se aproxima das bancadas que estão por trás dos bancos suplentes. Pois, e estas mãos na cara, isto preocupa de certa forma. Não é um bom sinal. Ia ter acontecido antes, não seria Nuno Mendes a sair, faria uma troca para o Mateus como médio, esperando naturalmente que não seja nada de grave. Vamos ver aqui na repetição. Não, é pancada. Foi uma pancada, está resolvido, No calcanhar, doloroso, mas diria que antes assim, ser só a pancada, portanto já passa. A Nigéria devolve a posse de bola. Estamos na reta final do encontro, última dezena de minutos na partida. Um passe longo para João Félix, grande recepção, queda sem falta, diz o árbitro. A recepção é espetacular, mas a pressão do adversário impede depois João Félix de finalizar. É uma recepção incrível do João Félix. Ele prensa a bola ali com a sola, ficou ali e mesmo à medida, grande a subida dela, atenção a Portugal. E agora a falta, agora sim não há nenhuma dúvida, ali a utilização do braço na cara de João Félix, que ainda está ali a pedir a perspectiva de penalti do Beuene. Desde logo fico com dúvidas a haver falta, se era dentro ou fora da grande área. Rocha, é nas costas. Isto um lance a não ser no limite da grande área, o árbitro marcaria falta, porque não há aqui ombro a ombro, há uma mão nas costas e o derrubo a João Félix. Portanto, tem razão o João ao reclamar esta falta. Pontapé livre para Portugal, ainda muito longe da baliza. A atenção de Maduka Okoye. O Ruben Neves está ali a preparar-se para eventualmente rematar direto. Tem pouco espaço, pouco espaço para ser direto. Cruzamento, aí está a bola no segundo posto. Ainda quase conseguia ganhar ali o ressalto, o Cancelo dá canto. Pontapé de canto para Portugal. Bernardo, um dos jogadores que não tem a situação definida relativamente ao futuro. Atenção ao canto, remate surpreendente que quase batia Maduka Okoye. Um remate do Samu Costa. Boa defesa de Okoye. Mas é um pontapé de primeira do Samu espetacular. Lançamento para Portugal. Agora uma grande oportunidade com Samu Costa a ganhar o duelo com o adversário. E ficou perto de estrear-se a marcar pela seleção. É um dos 4 jogadores de campo que ainda não conseguiram marcar golo por Portugal. Bola longa para o ataque de Portugal. Saída de Okoye. Cobertura defensiva de Bassey. Castanguanuacho é de facto muito alto, 2,1 m, mas fez
26 golos pelo Trabzonspor na última temporada. Foi o melhor marcador do campeonato turco, mas por exemplo, à frente do Osimhen. Sim. Por exemplo, à frente do Osimhen. Se destacou também, é verdade, e conseguiu o mais importante relativamente a coordenação, bastante coordenado, ágil, movimenta-se com grande velocidade, independentemente desse 2 metros e 1. Onuachu a tocar ali a bola de forma legal, a dizer o árbitro, segue o jogo. Bernardo Silva, o passe não entrou no movimento de João Félix, tenta recuperar, mas acaba por escorregar. Atenção ao contra-ataque da seleção da Nigéria. Tentou o passe, boa cobertura. Ainda é a seleção da Nigéria a tentar ganhar ali espaço, com o árbitro a mandar a jogar e a pedirem falta. Tirem falta os nigerianos, com o árbitro a dizer que não. Olha, mas há dificuldades ali para o Tomás. Terá sido eventualmente pisado também. Ele está a calcar o pé direito, agarrado ao tornozelo. Não deve ser nada de muito grave, porque já se reergueu. E vem aí a placa com mais uma alteração do lado da Nigéria. Bola para a seleção de Portugal. Mateus Nunes a fazer a função que, no fundo, fez ao longo da temporada no Manchester City. Ganhou mais 2 troféus esta temporada. As taças, a da Liga e a da Inglaterra. Conceição, autor do 2-1 para Portugal, a tocar atrás para João Félix, a virar para o corredor contrário e o atraso com segurança de Beuana. Com algum risco, mas com segurança. Onuachu, com alguma felicidade, ainda permite que a equipa mantenha a posse de bola. Onyemaechi manteve-se em campo apesar da entrada do Zaidu. É, sempre que se aventura para zonas interiores, Zaidu com dificuldades depois na ligação. Jogador mais de corredor. O Onyemaechi, após aquelas 5 alterações, passou para central do lado esquerdo com a saída do Ajay. E ficando o Zaidu como lateral esquerdo. Ainda vai voltar a mexer com Otele a ir a jogo. É o Filipe Otele, exato. Para estes instantes finais da partida, Tomás Araújo atraso para Diogo Costa. Recuperação para a seleção da Nigéria. Mas mal ali na recepção, saiu mal. Mantém a bola, por isso Portugal. Félix. Ruben Neves. Outra vez Ruben Neves a libertar para o corredor direito. A receber com dificuldade e acaba por não conseguir controlar a bola. Francisco Conceição, e vamos à troca com a saída do Iwobi. No jogo 100 pela seleção de Nigéria. Joga o jogo praticamente todo, restam apenas uns poucos minutos, mais o tempo de compensação para Filipe Otele. Não vai ter tempo para muita coisa, não. Este médio que entra agora. Lançamento para a Nigéria. E novo lançamento para a seleção das Super Águias.
É o Gustavo Correia, que é o quarto árbitro desta partida, nem sequer saiu ali do centro do relevado, porque está já preparado para fazer subir a placa outra vez, mas agora com o tempo de compensação. Passe muito difícil para o lateral Beuene. A ideia é boa, consegue receber Francisco Conceição. Mas depois estava no meio de vários adversários, perdeu a bola. Recuperação para a seleção nigeriana. Atrasou para Okoye. Recebe Zaidu. Otele, passe de risco também de Otele. Bom carrinho de Conceição. Mas depois o passe já não sai bem. O lançamento é para a Nigéria. 4 minutos é o que falta. Está quase a terminar a preparação. Estamos quase também, a pouco mais de uma hora, de entrar no dia que marca o arranque do Campeonato do Mundo, com a transmissão de todos os jogos do Campeonato do Mundo. 104 jogos. Todos os jogos para ver nos canais Sport TV. O primeiro no mítico Azteca, entre México e África do Sul. 8 da noite desta quinta-feira, dia 11. Depois também o Coreia do Sul, República Checa, no primeiro dia de competição. Portugal joga no dia 17 perante o Congo, equipa que deixou a Nigéria fora do Mundial, com desempate nos penaltis no play-off, na final do play-off em África. Falta clara metida sobre o Samu Costa. O gigante Onuachu a fazer valer o seu físico perante um dos médios mais físicos da seleção portuguesa, sem dúvida alguma, o Samu. Boa recuperação, pedindo ali que Portugal pudesse criar perigo a partir do corredor esquerdo. Pouco mais de 2 minutos para fechar o jogo. Lançamento para João Cancelo. Nesta partida, quer Dalot na primeira parte, quer Cancelo após a saída de Nuno Mendes, atuaram como lateral esquerdo, mas como é fácil de perceber, é bom que esteja em condições impecáveis o lateral esquerdo do Paris Saint-Germain, porque é completamente diferente. Não tem nada a ver. Nada a ver. Ter o Nuno Mendes, ou ter o Dalot, ou ter o João Cancelo como lateral esquerdo na seleção nacional. Passei. Bola para o lado direito. Otele à espera da bola do lado contrário. No entanto, a manter e a demorar aqui algum tempo para libertar. Agora sim, a tentar virar, mas o passe saiu mal para Otele. Conceição não consegue ganhar e há falta cometida sobre Francisco Conceição, com cartão amarelo, livre marcado rapidamente, mas o jogo está parado. Entrada dura sobre o autor do golo português. Já foram colegas, portanto. Entrada do Zaidu sobre o Francisco Conceição. Mas está tudo bem, e ainda bem, com o Internacional português. Portanto, nesse aspecto, pelo menos que se saiba, não há... Está a correr bem. Não há nenhum problema para Roberto Martínez. Todos aptos para o Campeonato do Mundo nesta fase. E entramos no último minuto do jogo com este 2-1 para Portugal. Mais um jogo seguro, o crescimento coletivo a estar presente no jogo. Dá para perceber que as ideias estão assimiladas, aquilo que pretende o treinador, independentemente do 11 em campo, é posto em prática e, portanto, é seguir para os Estados Unidos, encontrar o 11 mais forte para o primeiro jogo e jogo a jogo fazer aquilo que ainda não foi feito. Francisco Conceição vai terminar o jogo entre Portugal e a Nigéria com vitória nacional por 2-1. Dificilmente um jogo de preparação, ainda por cima o último antes do Campeonato do Mundo, pode ser um jogo espetacular, mas consegue uma vitória, mais uma na preparação para o Mundial. E a partir de agora é doer. Luís Vidigal, o teu olhar a esta partida perante a Nigéria, que no fundo fez o papel o mais aproximado possível
daquilo que será o primeiro jogo do Mundial perante a República Democrática. É adversário muito difícil, importante referir, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista da qualidade que os jogadores têm. A seleção portuguesa, com muitas mudanças, é perfeitamente normal que aqui e com esse subconsciente sempre presente no jogo, sair daqui sem nenhum problema físico, consegue uma exibição positiva, diria. O resultado melhora evidentemente essa exibição. Aquele fantasma que fizemos referência do mau resultado, poder aqui e ali levantar algum barulho, não aconteceu e, portanto, melhor era impossível. Sem lesões, uma vitória, a utilização total dos jogadores que tinha disponíveis e, portanto, agora é olhar para o próximo adversário, já a contar para o Mundial e, jogo a jogo, ir fazendo aquilo que ainda não foi feito. O teu 11 para o primeiro jogo não é o teu 11, é o que é que achas que o Roberto Martínez vai fazer no jogo com o Congo, tendo este exemplo prático de um adversário com muitas semelhanças. O Diogo, o Nuno, o Renato Veiga e o Rubem Dias, o Cancelo na direita, o Vitinha, o João Neves e o Bruno Fernandes, o Cristiano Ronaldo, o Bernardo Silva e, muito provavelmente, o Pedro Neto. Muito provavelmente. Bernardo Silva a partir da direita. A partir da direita, muitas vezes a baixar até ou Pedro Neto ou o próprio João também a poder jogar. Se Nuno estiver em condições físicas boas, poderá até jogar com o João. Se houver ali algumas dificuldades do Nuno, a precisar de alguma ajuda do ponto de vista defensivo, faz sentido jogar o Neto. Está aqui a estatística. O que é que destacas, Luís? A estatística final do jogo, com o número de remates a disparar a favor de Portugal na segunda parte. Recordo que ao intervalo havia 6 remates de Portugal, 5 da Nigéria. Portanto, a Nigéria não fez nenhum remate na segunda parte. Essa é uma melhoria que certamente Roberto Martínez vai abordar no olhar a este jogo. Portugal, na segunda parte, impediu a Nigéria de fazer o que fez na primeira. Sim, mais consistente defensivamente, ofensivamente a aparecer muito mais vezes em zona de gol, aproveitar também algumas mudanças da seleção nigeriana, evidentemente aqui e ali a perder alguma capacidade defensiva, mas são números importantes e que terão naturalmente algum peso naquilo que será a análise do jogo com os jogadores. Portugal a vencer por 2-1, termina assim o período de preparação para o Campeonato do Mundo. 0-0 no Azteca, 2-0 aos Estados Unidos. Mais recentemente, vitória no Estádio Nacional sobre o Chile por 2-1 e repete a dose, 2-1 na vitória perante a Nigéria no fecho